Olá, pessoal. Sou o professor Aldrin Fontão. Estou aqui para continuar a jornada de vocês com o projeto integrador em Tecnologia da Informação 2. Então, só para lembrar, a gente está aqui iniciando o segundo módulo, e como eu conversei no primeiro módulo com vocês, vocês podem reutilizar o projeto, aqueles que possuem, que construíram um projeto e artefatos relacionados ao projeto integrador 1, vocês podem utilizar isso aqui, tá? O único lembrete, consideração que eu faria aqui para vocês é que vocês recordem de repassar as atividades do módulo 1, tá? Para refinar os entregáveis, os requisitos, o problema, tá? Todos os itens relativos ao que vocês realizaram ali de entrega no primeiro módulo, no primeiro projeto integrador. No módulo 2, nós vamos falar de desenvolvimento web com frameworks HTML e CSS, ok? Seguindo a ementa do curso. Porém, eu gostaria de dizer para vocês que, durante este módulo, eu vou fazer também menções à estrutura, estilização, frameworks que também podem ser utilizados para desenvolvimento desktop e mobile. Então, eu peço que vocês prestem atenção durante essa aula, porque eu vou fazer também esses comparativos, mostrar, né, indicar para vocês o que eu utilizaria de conceitos de engenharia de sistemas web para esses outros tipos de plataforma, tá? Desktop e mobile. Até porque a gente também tem desenvolvimento mobile de aplicações que rodam em cima de navegadores, da engine de navegadores, então vocês conseguem ainda aproveitar. E as questões de estilização, de estrutura, da estrutura do documento, né, da estrutura, quando a gente pensa uma interface, também estão conectadas com o tipo de plataforma para a qual você visa entregar esse seu produto. Okay? Na unidade 1, especificamente, a gente vai tratar de aplicações dinâmicas com frameworks. Por que a gente está falando de aplicação dinâmica? A gente está falando de um sistema de software, ok, que tem partes que permitem a interação de uma pessoa, de um usuário, que a gente chama de usuário final, né? A gente não fala só do cliente, do usuário com aquele sistema. Isso pode ser dado através das interações, então, de gestos, né, de ações interagindo com elementos de interface, com um botão, com uma caixa de texto, né, com uma lista, movimentando telas, trocando objetos entre telas, assim como também informando dados, recebendo resultados das manipulações desses dados, apoio às decisões, notificações. Então, quando a gente fala de dinâmico, é que ela lida com os dados que ela recebe ou que ela captura para trazer interação e informação para o usuário. Então, o objetivo, especificamente dessa aula, é compreender os fundamentos de HTML5 e sua estrutura básica. Lembra que a gente está no curso de graduação, então aqui a ideia não é dar um curso completo de HTML5, até porque isso é algo que vocês conseguem obter com base nas referências que a gente vai indicar para vocês, com base no material de curadoria, tá? Mas aqui é principalmente a gente discorrer, a gente discutir sobre essa estrutura básica, por que ela é montada dessa forma, por que a gente estrutura dessa forma, ok? Explorar a criação de listas, textos e imagens web. Então, são listas, textos e imagens, eles são elementos básicos na construção de qualquer aplicação dinâmica. Introduzir conceitos de frameworks front-end, né, com foco em Vue. Né? Então, o Vue é o framework que a gente tem conversado sobre, né? Mas a gente também tem, por exemplo, a aplicação mobile Flutter, até mesmo para desktop. Então, a nossa ideia é que vocês consigam entender esses conceitos que estão aqui nesse módulo conectados mais fortemente com a plataforma web, mas aprender o conceito que ultrapassa a tecnologia, porque independente da tecnologia que vier, vocês sabem qual é o conceito e conseguem entender, inclusive, a nova tecnologia, ok? Bem, o que é uma aplicação dinâmica? Uma aplicação dinâmica ela é um software que interage com o usuário, como eu falei para vocês, e ela também altera o seu conteúdo em tempo real, sem necessidade de recarregar a página ou reabrir aquele aplicativo. Tá? Então, digamos que, por exemplo, você está numa aplicação, como eu vinha conversando em alguns momentos com vocês, uma aplicação de produtos, certo? De produtos que eu digo a Amazon. E aí você está numa Black Friday,
Se o produto acaba, o produto ainda tem que aparecer lá para você para seleção no seu catálogo? Não, né? Existe um mecanismo de atualização daquele conteúdo. Site de notícias, apesar de que site, né? Não é especificamente uma aplicação dinâmica, mas aqui ele se atualiza em tempo real. Aplicações que se utilizam de clima, aplicações que apoiam a decisão em tempo real, então são aplicações dinâmicas também. Tá? Diferente de aplicações estáticas, que exibem sempre esse conteúdo, né? Sempre o mesmo conteúdo, as aplicações dinâmicas processam a informação do lado do front-end, né? Ou do servidor. Tá? Então, o que a gente fala que é processar do lado do cliente, né, que é o front-end, que a gente chama, que é aquilo que a gente está interagindo, ou no servidor. A gente pode ter um mecanismo que esse front-end, a partir das interações que o usuário realiza com a aplicação, ele toma um novo formato, né? Ele manipula aqueles dados que ele está recebendo e leva uma nova página. Por exemplo, eu estou preenchendo uma aplicação móvel que ela é de coleta de dados. Então, eu vou a campo e utilizo essa aplicação de coleta de dados para mapear uma comunidade de uma determinada região, certo? Por exemplo, aqui a gente tem o projeto, né, na UFMS, que é o Observatório de Cooperativismo, em que a gente coleta dados para ajudar a montar um mapeamento, né, e com isso suportar políticas, né, estratégias, abordagens de apoio ao cooperativismo regional, né, do Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem um aplicativo, que é o Coleta, né, que a gente chama internamente, que ele ajuda a mapear essas informações dessas comunidades, dessas pessoas que estão dentro dessas cooperativas, para que a gente consiga entender melhor como esse cooperativismo acontece ali na região. Beleza. Putz, o professor falou tudo isso, mas o que isso tem a ver com processar do lado do cliente inicialmente, tá? A questão é que acontece que, por exemplo, dependendo do perfil, dependendo de algumas informações de mapeamento de perfil, a gente leva esse usuário, né, essa pessoa do cooperativismo, a uma nova tela, a uma que reflete um conjunto de perguntas específicas, tá? Então, é só para vocês entenderem que isso é uma interação que leva a um dinamismo só no front-end. No back-end, eu enviar um dado, eu autenticar daquele lado, ele me levar a uma outra interação, ele me trazer dados relativos àquela pessoa que foi autenticada, ou eu realizar, por exemplo, no iFood, né? Lá no iFood tem os dois exemplos, engraçado, do lado do cliente e do lado do servidor. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de tentar comprar algo e a loja abrir em 5 minutos, 10 minutos ou meia hora, né? Essa informação é uma informação que não precisa eu capturar essa informação da internet, né? Então, se eu já tenho esse dado persistindo dentro da minha aplicação móvel ou qualquer outro tipo de aplicação, com o tempo do relógio eu consigo validar isso. Mas, ok, eu posso enriquecer e dar mais confiança a essa informação se, ao passo que a pessoa loga no iFood e abre aquele estabelecimento dentro da aplicação móvel, com base no dado da internet, eu consigo recuperar o status que o estabelecimento deixou, né, o mais recente. E aí eu consigo dar essa informação dinâmica. Outra informação dinâmica que caracteriza uma aplicação dinâmica no próprio Uber, iFood, que é justamente essa questão ali de acompanhar o pedido no iFood, né, de acompanhar se você consegue rastrear se o estabelecimento tem o rastreamento do entregador, então você consegue ali receber, né, dinamicamente o quanto tempo que falta para entrega, até via notificações, né? Você não precisa ficar com o aplicativo aberto toda hora, você tem um esquema de notificações, o que torna a aplicação mais dinâmica ainda, tá? Que são os push notifications. Inclusive, indico que vocês tragam isso para dentro das suas aplicações. Que vocês que fizeram já esse protótipo da sua aplicação, que você pense também em enriquecer a dinâmica dessa aplicação sua, modelando, prototipando o sistema de notificações da tua aplicação. Isso é uma dica muito boa que eu trago para vocês, que não faz sentido hoje você não utilizar esses sistemas dentro da sua aplicação.
Outro mecanismo, então esse mecanismo é front-end no servidor, certo? Então, avançando aqui, o que seria uma aplicação web? Pode ser um site ou um sistema que você acessa via um navegador, então um Chrome, um Firefox, enfim, um Edge, enfim, o que vocês queiram usar, que atualiza conteúdo sem carregar a página. Por exemplo, uma rede social, um e-commerce, como eu já falei para vocês da Amazon, dashboards que são interativos porque eles ficam recebendo dados, então a pessoa não tem que ficar atualizando lá toda hora. Vocês podem procurar depois, né, empresas de segurança, outros lugares que ficam monitorando, por exemplo, questões ambientais ou climáticas. Vocês vão ver que geralmente tem uma imagenzinha de uma sala em que tem ali um monte de monitores e eles ficam atualizando aquele dashboard, né? Empresas que trabalham com questões financeiras também, que dependem dessa visualização em tempo real, então são dashboards interativos, são aplicações dinâmicas ou de web, tá? Quais são as tecnologias comuns que a gente tem, não somente para aplicação web, né, que a gente pode lidar? Então, para front-end, a gente pode usar ali um Vue, um React, um Angular, um Svelte, tá? Para back-end, o Node, o Django, o Ruby, o Ruby on Rails. E para banco de dados, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, MySQL, MongoDB e o Firebase, dependendo aí do tipo de software que você vai entregar. Ah, professor, mas você está falando de aplicação web, mas também está trazendo tecnologias que não necessariamente são só para web. Sim, gente. Aqui, o que eu estou indicando para vocês, como eu falei aqui durante a aula, por mais que a gente tenha na ementa algo de web, eu vou também estar trazendo tecnologias, frameworks, conceitos relativos para apoiar vocês em desktop ou web. E a interação que a gente pode ter em uma aplicação web, por exemplo, é quando o usuário adiciona um produto ao carrinho e a página atualiza automaticamente. Quando você adiciona um CPF para ele buscar e a página atualiza automaticamente o valor do frete, por exemplo. Ou se ele entrega para aquela região, ou quem entrega, certo? Então, só para a gente bloquear aqui alguns conhecimentos, né, que são básicos para a gente avançar aqui nessa aula. O que é uma aplicação desktop, já que a gente falou da web? Então, o software que é desktop, ele é aquele que é instalado no computador, tá? Ele pode acessar recursos do sistema operacional. Professor, mas eu acesso o meu sistema via um navegador e por que esse sistema web não é desktop? Porque o navegador, ele é a aplicação desktop. Ele é o software instalado no computador, ok? Então, fora os navegadores, eu tenho como exemplos de software que podem ser instalados no computador, o Photoshop, Microsoft Teams, o Slack, a gente tem versão do WhatsApp também que pode ser instalada, Instagram, enfim, tá? Quais são as tecnologias comuns que a gente pode usar para desenvolver para desktop? O Electron.js, sim, você consegue usar o WPF, o JavaFX, o Qt, né, o Qt, tá? Você consegue usar para desenvolver a aplicação desktop. Como linguagens, a gente tem JavaScript, C Sharp, Java, Python. Sim, vocês conseguem utilizar essas linguagens para desenvolver para desktop. Não vou me entregar aqui, mas eu sou uma pessoa que aprendeu a desenvolver as primeiras aplicações desktop usando Delphi, por exemplo, né? Então, tinha até uma discussão assim, sobre programa utilizando mouse, né, ou só código. E aí, ele era um Visual Basic por baixo que rodava para a gente conseguir programar as aplicações ali desktop. Qual é o exemplo de interação que a gente pode ter numa aplicação desktop? O usuário digita um texto e vê sugestões de autocompletar em tempo real. Então, você aperta ali o iniciar, por exemplo, do Windows. Você coloca ali uma sugestão e ele vai autocompletando, né, o que você pretende. É uma aplicação, é um documento, né? Então, só para a gente trazer algumas interações. Aqui não é nem essa parte do interação que eu estou trazendo como exemplo para vocês, não é nem para dizer que só é isso que caracteriza, tá, gente? Até porque não tem como a gente bloquear um sistema em uma única interação. Mas aqui é só para dar um apoio para a gente discutir mais e para a gente entender também o que é uma interação. Isso é muito importante para a aula do módulo 2, vocês saberem que há diversas formas de interação, que não é somente clicar em algo, tá? E o que é uma aplicação móvel, né? É um aplicativo, né, que a gente desenvolve para ser embarcado em um smartphone ou tablet ou smartwatch, tá? Um relógio inteligente, não necessariamente é somente para smartphones e tablets, que ele vai reagir a interações sem se precisar reiniciar. Ele não precisa ser reiniciado.
Ele consegue responder, inclusive, a outros gatilhos, a outros eventos do teu próprio aparelho móvel, tá? Então, a gente tem o WhatsApp, Instagram, Uber, enfim, vocês vão lembrar de várias aplicações móveis. Talvez alguns de vocês estejam até vendo essa aula em um celular, via algum aplicativo, tá? Então, como tecnologias comuns que a gente tem para desenvolver uma aplicação móvel, tem o React Native, né, o Flutter, Swift, Kotlin, né, Android, mesmo Java Android, tá, que a gente consegue desenvolver. E como APIs também, o Firebase, o GraphQL, né, o REST, né, que aí você consegue desenvolver as APIs. E um exemplo de interação, aquele caso da notificação, né, que a gente já conversou aqui, né? Então, o usuário recebe uma notificação e a interface muda automaticamente. Então, eu não estou dentro da aplicação. E aí eu recebo uma notificação. Quando eu toco naquela notificação, ela abre uma tela em específico da aplicação. Ela não começa o fluxo ali desde o início da autenticação, porque eu já estou autenticado, ok? Bem, então, o que a gente tem aqui especificamente para falar da aplicação móvel é que ela tem restrições, tá, relacionadas ao hardware. O cuidado que você tem que ter quando desenvolve uma aplicação móvel é justamente entender para que família de dispositivos móveis aquela aplicação vai ficar disponível. Por quê? Se eu preciso atingir uma parcela de usuários que não tem, lá sei, o último Samsung Galaxy, o último iPhone, não é a realidade daquele grupo de personas, né, de usuários, mas sim um celular mais de entrada. O que é o de entrada? É aquele celular que tem características mais econômicas, certo? E aí você desenvolveu sua aplicação móvel para usou emuladores e etc para um iPhone, lá sei, sabe? A última geração, assim como para um Samsung. E aí, provavelmente, quando você for rodar e testar essa aplicação lá no dispositivo que é o alvo, né, que a gente fala que é o alvo, que é o que o pessoal vai utilizar, que o pessoal possui em mãos, ele não funciona, porque você gasta muita energia, a aplicação às vezes não roda, não tem todos os recursos disponíveis. Mas aí você pode se perguntar, professor, mas eu não tenho que ter essa preocupação também quando eu estou desenvolvendo uma aplicação web, uma desktop? Sim, na aplicação web, eu também penso a minha matriz de navegadores, né? Então, essa aplicação web, ela tem que rodar nesses 3 navegadores, nessa versão, em cima desses sistemas operacionais dessa versão. Isso daqui é o baseline para eu rodar, né? O baseline é minha linha, né, de referência. Então, essa daqui, essa matriz, né, de navegadores é a minha referência para eu rodar essa aplicação web. O mesmo acontece com a aplicação desktop, né? Uma aplicação desktop para um Windows, ela também roda num Mac, né? Ela roda também num Linux, uma distribuição Linux. Então, você tem que fazer essas análises, tá, gente? Isso é muito importante. Até porque as formas de interação, elas mudam, disposição de ícone, tá? Alguns padrões de interface, eles precisam ser respeitados, até para que a gente tenha respeito à acessibilidade e outros aspectos daquelas plataformas, ok? Mas beleza, o que é então, depois dessa conversa, né, que a gente teve, eu tenho que cobrir aqui o que é o HTML5. HTML5 é a versão mais recente da linguagem de marcação que a gente tem na web, tá? O HTML é uma linguagem de estruturação. Então, o que a gente quer com HTML é estruturar conteúdo. Então, toda vez que você pensar em desenvolver com HTML ou frameworks front-end, né, você vai ter esse mecanismo de organização de estrutura de conteúdo. E é isso que eu gostaria que vocês ficassem dessa aula. Quando a gente pensa em estruturar conteúdo, a gente está pensando em áreas, a gente está pensando em containers de informação, a gente está pensando em disposição de elementos em tela visível, né? O que é tela visível? Por exemplo, eu desenvolvo uma aplicação web que aparece em todos os campos de preenchimento e um principal ele fica cortado e a pessoa não enxerga. Ou numa mudança de dimensão de tela, esses itens se dispersam ou ficam mal organizados. Eles não têm essa fluidez, né? Eles não se readequam às interfaces. Então, você errou na estrutura. Então, por isso que a gente fala de estruturar o conteúdo, né? Criar containers de informação, uma organização da informação, né?
Em IHC, interação humano-computador, a gente chama isso também da própria arquitetura da informação, tá? Suporta tags semânticas, né? O HTML5 especificamente suporta elementos multimídias nativos, tá? Como curiosidade aí para vocês. Qual é a estrutura básica de um documento HTML? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ao final da aula, olhar essa estrutura também no próprio site da UFMS, tá? Então, professor, mas talvez eu não esteja fazendo web, vou fazer mobile, o que isso interfere? Porque estrutura básica, ela serve para todos os outros componentes, não necessariamente o HTML, né? Mas entender que há uma organização entre um documento principal, que é o próprio HTML, né, que vai abrir espaço ali para inserção de bibliotecas e etc., né, chamadas de scripts. E aí a gente tem aqui, né, o tipo de documento é um HTML, é uma linguagem estruturada, podia ser um outro tipo, XHTML, por exemplo, etc., um XML. Então, a gente está falando de um HTML. Esse HTML ele tem um head aí na segunda linha. Nesse head, a gente fala que é a estrutura principal do cabeçalho daquela página, tá? Inclusive, nesse head, as informações importantes para lidar com o reconhecimento e até indexação por ferramentas de busca como o Google, né, dessa página, ok? Aqui a gente tem uma tag title, que é aquela que aparece no topo do navegador, e a gente fecha o head. Então, vejam que, assim como em linguagens de programação, essa estrutura também compreende uma abertura de um bloco e o encerramento de um bloco, tá? E aí a gente tem o corpo. O corpo é tudo aquilo que é relativo ao container principal de conteúdo daquela página, tá? Então, aqui vocês vão ter tags específicos, por exemplo, que tem um H1, que ele já vai ter estilos específicos a serem aplicados, tá? Se aqueles que ainda não fizeram um trabalho ou querem brincar com HTML quiserem testar esse código aqui, vai funcionar. É só você criar um arquivo .index.html ou qualquer outro nome, coloque esse conteúdo, dá uma brincada com ele e abre no seu navegador. Ele vai carregar e vai mostrar o Alô Mundo. Olá Mundo. Quando a gente vai trabalhar com textos especificamente no HTML, a gente tem as tags, né, ou rótulos, que talvez eu fale tags, aí vocês já vão entender que é rótulos, que são de H1 a H6, que são níveis hierárquicos. Então, à medida que você vai no sentido do 6, você vai reduzindo o tamanho, né, assim, a hierarquia visual do teu texto, do teu título, tá? Então, H1 é a maior hierarquia. P serve para parágrafos, por exemplo. Strong são tags de formatação, então ele formata em negrito. E o N, ele formata em itálico, tá? Isso aqui são exemplos básicos que eu estou trazendo só para vocês compreenderem que há elementos ao redor da estilização, né, da formatação e do estabelecimento de conteúdo específico. Professor, por que isso daqui é importante? Porque isso aqui também ajuda até na parte da estilização com CSS, né, porque a gente consegue aplicar e buscar essas tags já estabelecidas pelo HTML, tá? Consigo também trabalhar com imagens, né? Então eu uso a tag img, que eu tenho aqui o source, né, src, que é o caminho da imagem, que ela passa a ser um asset, né, um recurso. Então quando vocês virem lá uma pasta assets, né, são recursos que você pode usar na aplicação. E eu também tenho um texto alternativo, que é com esse atributo alt, tá? Vejam que esses atributos eles estão inline, né? Eles estão dentro da própria tag e a gente pode fazer isso. Então, quando você está programando com HTML, você consegue também identificar, mesmo na construção das ferramentas, que atributos você pode usar, tá? Aqui também você pode usar o width e height, né, que é altura e largura e altura especificamente, para você lidar com as dimensões da imagem. Consigo também fazer as listas, tanto ordenadas quanto não ordenadas, usando a ordenada UOL e a não ordenada UL, tá? Cada item da lista, ele é um LI, né? Que é um list item, ok? Que aí você consegue montar listas dentro da tua aplicação. E aí, o legal disso daqui é que a gente pode falar de frameworks front-end, já que a gente está falando de telas, né? Então, o que são frameworks? Esses frameworks front-end, eles ajudam a criar interfaces dinâmicas e responsivas,
Lembra que eu falei para vocês que tinham aquele aspecto de eu não conseguir ajustar a tela e ela se perder, eu perder elementos? A gente fala que aquilo é uma tela não responsiva. Então, eu consigo criar responsividade com menos esforço. Além do Vue, React e Angular, existem outras opções para a gente lidar com diferentes necessidades. Eu posso ter frameworks para estilização e interface de usuário, que é o User Interface ou UI, tá? Frameworks para aplicação web e frameworks também para aplicações móveis. Para estilização, vocês podem estar utilizando o Bootstrap, tá? Que ele já tem componentes prontos, você inicializa ele como parte ali da aplicação, ele facilita interfaces que são responsivas. O Tailwind, tá? CSS, que é uma estilização flexível baseada em classes utilitárias. O Material UI, inclusive com muito investimento da Google aí, que é uma biblioteca React com design do Google Material Design, tá? Então é bem legal para você entender os aspectos de organização de informação e de elementos de interface. Indico fortemente. Se você tiver que estudar alguma coisa, procure isso daí também. Esses outros todos vocês vão usar, tá? E o Quasar Framework, que é baseado em Vue, ele cria apps web, mobile e desktop também, ok? Para aplicações web, vocês podem estar utilizando o Next com React, né, com Server-Side Rendering, né, que é o SSR, e um SEO otimizado. Você pode também estar utilizando o Nuxt.js, que é o equivalente ao Next.js, mas para Vue, e o Astro também, que permite usar vários frameworks juntos, e a ideia dele é otimizar a performance. Para mobile e desktop, aí tem o íconezinho aí de mobile e desktop, eu separei uns aqui que a gente tem utilizado e que são bons, tá? Que é o React, então aplicativos nativos com React, o Flutter, que é uma interface nativa rápida, tanto para você fazer aplicação para Android com iOS, então ele roda bem, ele é meio híbrido, sabe, a tecnologia, então você consegue atingir elementos nativos da plataforma. Muito bom, você consegue ter um esforço reduzido quando você começa desenvolvendo para uma das plataformas e precisa gerar a aplicação para outra, tá? O Ionic, que é de gerar aplicativos híbridos com HTML, CSS e JavaScript para rodar no desktop. E o Electron.js, que ele cria aplicações desktop utilizando tecnologias web. Professor, mas você tinha falado do Qt também, né? O do Qt também, tá, gente? Mas tem uma documentação aí mais que não está tão atualizada. E o Electron e o Ionic tem funcionado bem aí para, inclusive, estilização, tá? O que é o Vue? Então, é um framework JavaScript progressivo para construção de interfaces dinâmicas. Ele é muito fácil de integrar. Ele tem o onboarding dele, né? O entendimento do framework, ele é fácil para pessoas novatas, tá? E ele também permite criar componentes reutilizáveis. Quando a gente constrói uma aplicação dinâmica, a gente tem que definir uma estrutura. No web, como eu falei para vocês têm que definir qual é a estrutura do HTML, do CSS e que frameworks vocês vão usar. Tá? Isso é básico nas primeiros inícios de discussão. No móvel, vai depender da sua abordagem. Tá? Se você vai fazer um desenvolvimento completamente nativo, se você vai fazer uma aplicação híbrida ou se você vai fazer um PWA, né, que roda mais em cima dos navegadores, ou de uma engine de navegador. Pode envolver um Swift ou Kotlin, independente de iOS ou Android, tá? Se for nativo. Um Flutter ou React Native, né, que é híbrido, ou HTML, CSS, JavaScript, se for um PWA. O desktop, você pode definir a estrutura a partir do Electron.js, do JavaFX, né, ou do WPF ou qualquer outra tecnologia que seja nativa. Depois, você precisa criar interatividade a partir dessa tua estrutura, que são as interações, as ações que as pessoas podem realizar, os eventos, tá? Então, no web, você pode fazer isso com Vue ou outro framework front-end que utilize, né, a manipulação de eventos na tua estrutura de documentos, do teu objeto, né, de manipulação de documentos, que é o DOM. Para aplicações móveis, vocês podem usar para interações via gestos. Então, se vocês procurarem as documentações do próprio Android, do próprio iOS, vocês vão ver que eles disponibilizam guias para os gestos, o gestures, né? E aí você vê gestos de toque, swipe, pressões longas, né? De pinça, né? De zoom, de redução de zoom. Então, você consegue utilizar, inclusive, APIs nativas para isso, mas para o móvel, eu indico fortemente que vocês estudem os gestos que vocês podem usar para facilitar e melhorar o dinamismo da aplicação de vocês.
No desktop, a gente olha muito para evento de mouse, teclado e telas, além de interações com o SO. Tá? Depois de identificar quais são as interações possíveis, vocês precisam manipular estados a partir dos eventos. Então, no web, você consegue fazer isso com Vuex ou Pinha, né, ou com textos dentro do Vue. No móvel, vocês conseguem usar gerenciadores como Provider, Redux, Riverpod do Flutter, ou Vue Model mais um Live Data, né, com Stateflow do Android. Isso aqui, e do desktop, vocês podem usar o Electron Store, Redux, um estilo de arquitetura MVVM, ou qualquer outro padrão de estados específico. O que eu deixaria de alerta para vocês aqui? É que vocês precisam estudar o estado, a documentação sobre o estado das aplicações. Porque, por exemplo, eu estou numa aplicação móvel e eu estou jogando, é um joguinho que eu estou para bater um ranking de algum colégio. Eu estou há muito tempo treinando por isso. Recebo uma ligação. Confio no jogo, né? Saio, atendo a ligação é urgente. Quando eu volto, termina a ligação. Quando eu volto para o jogo, eu perdi. Meu personagem continua avançando e eu perdi. Perdi o ranking que eu estava batalhando. Isso daí foi porque você não lidou com o estado, tá? Então, assim, com o estado da aplicação. Quando ela entra nesse estado aqui, ela foi interrompida, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar os estados do meu personagem? Persistir? Aí, quando ele retornar, eu recupero isso e aplico no jogo? Entenderam? Então, só um exemplo básico aí. Um outro passo é testar e refinar na aplicação. A gente vai falar disso mais à frente aqui do curso de vocês, né? Que eu falo desse curso, Projeto Integrador 2, mas em Projeto Integrador 3 vocês vão ver isso com muito mais detalhes, tá? Então, o nosso objetivo é testar e refinar a aplicação. Então, para a web, você consegue fazer testes unitários com Jest ou Vitest. Um end-to-end também, que é para testar o usuário final, né? Que é o Cypress, o Playwright, tá? Eu posso ter para o móvel também os testes unitários instrumentais com JUnit, Expresso, XCTest, né, o XCTest, automação, eu posso automatizar esses testes, que é o Appium, eu vou falar sobre isso nesse projeto integrador, tá, sobre automatização e testes manuais. E desktop eu também consigo fazer teste GUI com Spectrum, teste FX, né, e unitários conforme a tecnologia que você está utilizando. Conclusão, né? Então, aqui a gente viu a importância de estruturar, de identificar a interação, de identificar a manipulação do evento, né? De manipular o controle de estados, de testar. E aqui a gente entendeu também, para além do HTML5, que é essencial você estruturar a informação, a interface ao redor do teu sistema, né? Todos os frameworks, assim como o Vue, irão ajudar vocês a simplificar o desenvolvimento de interfaces que são dinâmicas e é muito importante que vocês pensem em componentizar as aplicações front-end de vocês, tá? Com componentes reutilizáveis. Isso vai facilitar com que vocês evoluam um projeto. Como referências a esse trabalho, eu tenho aqui referências de HTML5, tá? Por mais que você vá desenvolver aplicações móveis, né? Que sejam nativas ou híbridas ou só desktop, eu sugiro que vocês leiam também para vocês absorverem o conceito do porquê que as pessoas pensaram dessa forma, tá? Então, o primeiro é o mesmo livro, tá? HTML e CSS, Aprenda a Construir Páginas Web. O primeiro capítulo é HTML5, textos, listas e imagens. E o segundo é o capítulo 3, que é entender o funcionamento do Vue, ok? Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui especificamente, mas com a atividade, com o que vocês vão entregar, de pensar bem a estrutura, as interações possíveis, que eventos são disparados a partir dessas interações ou chamas interações, e vocês estudarem os controles de estados ao redor da plataforma, né, que vocês estão desenvolvendo, ok? Vejo vocês na próxima unidade.